Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É momento de falar de guris colorados, tá? A gente está voltando a jogar hoje, tá? Então hoje, dia 22, horário 8 horas, tá? Da noite, horário de Brasília, ou 20 horas. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. A gente enfrenta o Coritiba, tá? Esse jogo é fora de casa, então o jogo é lá no Couto Pereira, então Coritiba Internacional. Transmissão pela Premier, os canais Premier, então é canal fechado, tá? O momento desses dois clubes é distinto, tá? O Curitiba vive o seu pior primeiro semestre da história, tá? São 4 meses praticamente sem vitória, tá? Eles estão fechando 4 meses sem vitória. Tomara que hoje mais um tempinho, né? Se esse tempinho que está faltando para fechar os 4 meses, então que seja que feche os 4 meses sem vitória, que se arrumem depois, não que vão se arrumar e crescer em cima do Internacional. Tá? Pior série da história do Curitiba, 16 jogos sem vencer e está fechando quase 4 meses sem vitória. Tá? O Inter teve 11 dias para se preparar, tá? Então realmente é um momento que não dá mais para ficar dando desculpas. Tá? A gente sabe que os jogadores jogam, alguns jogadores estão contrariados, a diretoria é ruim, ela não é boa. Tá? Acontece esse problema de devo, não pago e também não dou explicação. Né? Porque se tiver, o problema do futebol, o Índio esclareceu bem. Tá? E é importante que a gente frise isso, que a gente entenda isso. Tá? No futebol de alto nível e com folha de pagamento cara e com jogadores com salários muito altos, o que acontece? Você tem esses pendura, tem essa questão de imagem e tal, e até mesmo contrato de carteira, que às vezes fica faltando, fica devendo, fica pendurado. Só que a coisa vai bem, a coisa flui e não tem problema quando os dirigentes se comunicam com os jogadores. Sabe? Você tem que passar uma credibilidade, você tem que olhar olho no olho aqui, ó, como eu estou olhando para vocês, olho no olho, e dizer, está acontecendo isso, isso e isso. Não precisa nem explicar tanto para o jogador, que provavelmente ele nem vai gostar de tantas explicações do porquê que o time está com um problema no fluxo de caixa e não pode pagar agora. Tá? Mas pelo menos tenta dar explicação, ver algum gosta, o outro pode não gostar. Enfim, se molda, né, diante dos jogadores. De repente uma explicação resumida seria a melhor coisa, ou seja, faz uma explicação bem resumida e procura passar para os jogadores por que não está pagando agora. E dá para os jogadores uma previsão de entrada de recursos e de quando que eu vou conseguir pagar tudo que está em aberto. Se você falar, entendeu? Demonstrar, sabe, credibilidade, olho no olho, tá? Cumprir com a sua palavra, resolve. Acabou o problema. Os jogadores sabem, não, olha aqui, ó, não está faltando alguma coisa pra gente? Não, não tá. Nós estamos vivendo bem, estamos comendo bem, nossas famílias estão bem, então, nossos salários são bons, eles estão pagando o que está na carteira, então o resto que está em aberto, se pendura, vai chegar porque está chegando. Ele falou aqui, vai chegar em tal época, vai melhorar e está chegando. Então vamos pro jogo, vamos jogar bola, acabou. Assunto encerrado. É assim que funciona. Tá? São relações humanas. Tá? É a questão de gestão de pessoas. Que isso é uma coisa que o Barcelos, ao que tudo indica, não sabe nada. Nada. Tá? Então, apesar disso, o que acontece? Os jogadores do Inter, ao que tudo indica, estão com o Mano, gostam do trabalho dele, eu acredito que eles gostam do trabalho dele, mas tem aquela dúvida, né? Não sei se os jogadores não viram que o Mano é até aqui, até essa página, mais que isso ele não vai, não tem novidade. Pode ser, eu cogito essa possibilidade, mas eu vejo que, eu percebo, tá? E é um sentimento meu, uma experiência minha, de que os jogadores não são adeptos a uma troca agora. Acho que eles não veem com bons olhos uma troca agora. Vamos com esse aí que dá, né? Aquela coisa, vamos com esse. Tem um preparador físico novo que chegou na área, que na verdade era o preparador físico velho, né, de 2022, que fez um bom trabalho. Aí ele pediu um aumento, normal, ele pediu aumento, e a direção não quis dar o aumento. Aí ele saiu, foi para o Corinthians, trabalhou no Corinthians por um salário maior, se não me engano 120 mil, trabalhou lá. E aí chegou o Vanderlei Luxemburgo e ele saiu. Aí o Inter quis recontratar ele, porque deu problema na preparação física, a gente sabe, a gente viu, são águas passadas. Contratou de novo o Flávio de Oliveira, que era do ano passado, né? E o Flávio de Oliveira aceitou e está tendo que pagar os 100 mil que ele queria. Está tendo que pagar, teve que aceitar a valorização. Essa é a economia burra, né?
Então ele fez um pedido normal que os preparadores físicos fazem. Os preparadores físicos estão ganhando mais, eu fiz um bom trabalho, eu fui bem, eu quero ganhar de acordo. Então, normal, isso não vai quebrar o clube, né? Então o clube aceitou, ele está aí antes da parada, nós fizemos jogos já, se não me engano, os dois jogos, ou 3, teve um jogo que não foi Brasileirão, com o Flávio de Oliveira já recontratado. Então ele já tem um tempo de trabalho junto com os jogadores, mas o principal foi essa parada de 11 dias. Essa parada de 11 dias é que deu a oportunidade dele pegar todo o grupo e fazer a média do grupo subir, entendeu? O grupo melhorar fisicamente. O clima ajudou, porque não é muito quente, aí você consegue trabalhar com alta intensidade e acaba sendo bom. Então, a gente espera que haja uma melhora física nesse momento. Acabou as desculpas, vamos jogar, né? E que a direção do Inter também, o próprio Barcelos, tente melhorar um pouco, mas não sei, acho que é difícil conseguir melhorar um pouco. Acho que eu não sei se ele alcança isso, entendeu? Tenho minhas dúvidas, tá? Falar para o público, né, em meios de comunicação, ele até que fala bem, mas o problema é o que ele faz. Esse é que é o problema. Tá? Então, o que acontece? Transmissão Premier, o treinador do Curitiba trocou, faz pouco tempo, que é o Zago. O Zago, que a gente já viu, alguns trabalhos dele não foram nada bons. Tá? O Curitiba deve vir no 3-5-2, tá? O time deve ser Gabriel Vasconcelos, Kuzevic, Henrique e Thiago Dombrowski na zaga. Na ala direita, Natanael, bom jogador, jovem lá do Curitiba, o Inter quis esse jogador. Bruno Gomes, que era o nosso volante, foi contratado, os direitos econômicos do Curitiba pagou 5 milhões para esse jogador, 5 milhões de reais, e ele está no Curitiba. Então Bruno Gomes, junto com o Andrei, que voltou de lesão, era do Vasco, jogador interessante, que eu até falei dele para o Internacional. Gemerson na lateral esquerda, também um ala esquerda apoiador interessante. Esse jogador, se não me engano, é do Guarani. E alguns clubes, vários clubes queriam esse jogador. Marcelino Moreno, tá, jogador argentino que estava na MLS, veio aqui para o meio campo, vai ser o meio de articulação, e na frente Robson e Aleph Manga, que é o destaque do time do Curitiba. Me parece aqui um 3-5-2 e não um 3-4-3, como foi anunciado em alguns lugares. Tá? Quando o pessoal bota aquele quadrinho ali, a posição do jogador, normalmente erra. Então você tem que... Eu faço uma leitura própria. Tá? Aqui, Marcelino Moreno é meia, Robson é atacante, ele não é meia. Tá? Então eu acredito que aqui vai ser um 3-5-2. Eu acho que é mais fácil para o entendimento dos jogadores. O 3-4-3 para os jogadores brasileiros é um pouco mais difícil. Tá? Esse é um esquema muito disseminado na Europa, mas aqui nem tanto. Tá? O Inter deve vir com John, Bustos, Vitor Mercado e René, Rômulo, Campanharo, Alan Patrick, Johnny do lado direito, tá? Fazendo aquele papel que o Edenilson fez, deve ser o Johnny do lado direito. Do lado esquerdo, PH e Luiz Adriano, 4-2-3-1. Tá? Fora, Moledo suspenso, Gabriel e Maurício Arangues recuperando de lesão, Depena também. Então, fora, Moledo, Gabriel, né, o Rufi, Maurício Arangues e Depena, Moledo suspenso e todos os outros, Gabriel, Maurício Arangues e Depena, lesão. Deve ser um 4-2-3-1, acho que o time deve ser esse, tá? Com o Johnny ali para ter uma marcação melhor, né? E o Rômulo acho que não deve sair do time por uma questão de bom senso, né? Ele não vai jogando mal, ele vai jogando bem, acho que ele deve continuar. Tá? Então o Rômulo, Campanharo, Alan Patrick, Johnny do lado direito, PH do lado esquerdo e Luiz Adriano. Tá? Com o Bustos apoiando, né? Vamos ver se esse time aqui realmente não baba na gravata, não apresenta aquela queda tão nítida, tão forte no segundo tempo, e se consegue fazer um bom jogo. Tá? A gente quer a vitória, tá? Tem ganhado o Curitiba, pelo amor de Deus. Tá? O Curitiba é o pior time da competição e vive um péssimo momento. Só que se não ganhar, que pelo menos empate, mas apresente um bom jogo, é o mínimo que a gente cobra. Tá? Uma evolução. Para terminar, pessoal, tem aqui, ó, tem dois assuntos, tá? Um que é a arbitragem, André Luiz SP Bento, né? Nome comprido. Não conheço esse árbitro, vou analisar depois da partida, o trabalho dele. Tá? Esse é de Minas Gerais, eu não conheço, realmente não posso fazer análise para vocês antecipado. Tá? Para terminar, eu queria falar da Liga Forte Futebol. Tá? O Inter recebeu um novo prazo. Tá? Eu vou deixar um link aqui para vocês, um link do canal do BES, onde ele fala com mais detalhes sobre essa questão, sobre a proposta da Liga, o prazo que o Inter ganhou, quanto que o Inter ganharia, enfim, detalhes para que vocês saibam disso. Tá? Já aproveita, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, aquele trabalhinho de graça que nos ajuda a crescer. Tá? Bom,
O que acontece? O Inter ganhou um novo prazo para a tomada de decisão. Tá? Dos 26 clubes que estão pleiteados, eles estão na Liga Forte Futebol, estão dentro desse círculo, 24 já assinaram, só faltam 2. Tá? Um deles é nosso. Tá? Então tem um monte de clube aí que já assinou e a perspectiva é que o dinheiro entre em julho ou agosto. A grana, é uma boa grana. Tá? Quem não assinou? ABC e Inter. Tá? Então isso contempla clubes de Série B até Série C. Tá? Então tem 2 clubes só que não assinaram. Tá? A proposta vem do grupo Serengeti, eles que vão entrar com dinheiro, e eles têm uma proposta na mesa, se fala em 240 milhões e até 200 milhões. Tá? Tem 2 valores diferentes, mas mesmo assim tanto faz, 200 ou 240 é bastante dinheiro. Tá? E esse dinheiro entraria logo. Tá? Então de um lado você tem uma decisão que seria o melhor para o futebol brasileiro, que é uma distribuição mais equitativa, mais equânime dos recursos. Tá? Para diminuir essa distância entre as outras equipes e o Flamengo. De outro lado tem a Libra, que é a manutenção disso. Tá? Já que o Flamengo ele tem dívida pequena frente ao que ele arrecada, está muito bem financeiramente, e com a Libra ele ganharia mais dinheiro de televisão. Então seria uma ampliação da diferença. Esse aqui é o errado a ser feito no futebol brasileiro. Tá? É o errado a ser feito no futebol brasileiro e não tem... É complicado você se colocar, não, a gente aceita o errado no futebol brasileiro, o que vai ser ruim, contraproducente, porque a gente se vendeu e apareceu mais dinheiro lá do outro lado e nós vamos pegar. Seria horrível isso, mas a questão é que esse dinheiro, essa proposta da Libra nem existe. Tá? Não existe. Tá? A proposta que existe é da Liga Forte Futebol e o dinheiro tá aqui. Eles se anteciparam. E sim, é dinheiro bom e tempo é dinheiro. Tá? Então eu acho que não tem dúvida. Eu acho que o Inter vai ir com a Liga Forte Futebol. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Tudo leva a crer. Só que tem uma disputa política no Inter que é um saco, uma porcaria. Porque o que acontece? Tem gente fazendo força para que não, porque o Barcelos ganha capital político com isso. Tá? Apesar de que eu acho que o Barcelos não se reelege, tá? Acho que ele está tão mal até agora que ele não se reelege, que não vai haver, sabe, não vão deixar de lado, não vão esquecer tudo que ele fez. Tá? E como que o Inter foi gerido, essa questão da inabilidade de lidar com as pessoas, né? esse Inter prometido e o Inter real, né? Enfim, eu acho que ele não se reelege, tá? Mas é aquela coisa, ele pode ganhar capital político, porque se ele fecha, ele faz o certo, tá? Fecha com a Liga Forte, ganha o dinheiro, esse dinheiro pode entrar em julho, é um bom dinheiro, ele pode pagar os jogadores, os pendura, ele pode reforçar o time, e a gente pode ter um segundo semestre bem melhor, e ele pode ganhar capital político, e quem sabe brigar. Então existe uma briga política ali, uma briguinha de poder que atrapalha o Internacional, porque aqui em relação à proposta da Libra e proposta da LFF, não há margem para dúvida. Tá? A distribuição equânime é o melhor caminho. Tá? Uma distribuição mais equilibrada. O Flamengo vai continuar ganhando mais, Flamengo e Corinthians vão continuar ganhando mais, só que não é tão mais comparando com a proposta da Libra. Tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Não esquece de fazer aquele trabalhinho de graça, eu volto a repetir isso, é importante para o nosso canal subir. Tá? Aqui a gente traz as situações que a gente realmente pesquisa, se aprofunda e verifica, né, de qualidade de fonte. Então a gente tem um cuidado para trazer informações para vocês, informações confiáveis com credibilidade. Tá? Não é aquela coisa de qualquer coisa vale para ganhar views e likes. Como por exemplo dizer, Flávio de Oliveira se apavora com... Não, pelo amor de Deus. Você imagina, o cara está recém chegando, o cara é um profissional já experiente, ele já vai falar um negócio que depois é contra ele. Né? Por quê? Porque tem jogador que está bem fisicamente, como Alan Patrick, com um preparador físico antigo, né? E tem jogador que está baixo. Então tem essa falta de sintonia. Né? Fora que se ele chega e já fica azucrinando e falando mal do trabalho do outro, já podem dizer, olha, peraí, só um pouquinho. Está falando mal do trabalho do outro que já não está mais aqui, e pode ser desculpa. Pode ser desculpa para não conseguir um ganho, e aí dizer, não, mas é um trabalho horrível, não sei o quê, já está dando desculpa. Quer dizer, é péssimo, é óbvio que eu não disse isso. Tá? Isso aí é só para... Então entendam isso, tá? Entendam, não sejam ingênuos. Entendam isso. Tá? Chegou,
analisou o grupo, se tem problema, tem, mas aí vai trabalhar para melhorar. É isso. É isso. Não tem essa coisa de apavorar, ficar usando 1001 adjetivos. Não existe isso. Tá? Nesse cenário aí de profissionalismo e de experiência, não tem bobo. Tá? Então, isso serve para que vocês fiquem antenados, ligados, e selecionem melhor o que vocês vão consumir. Tá? Então, é um conselho apenas. E desde já eu agradeço a atenção de todos e até a próxima. E vamos pro jogo.